Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Hoje temos uma convidada super especial e vamos falar sobre o GC. Fiquem por aí. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Estou então aqui, eu, Diogo Abrantes da Silva, com a grande Ana Martins. Olá! Olá Ana, muito obrigado por estares aqui connosco. Obrigada eu pelo convite, por esta honra estar neste sítio, que eu nunca tinha estado aqui na Renascença, na RFM mais concretamente. Sim. Obrigada pelo convite e por esta conversa, porque eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser boa, Pelo menos eu acho que temos aqui coisas muito engraçadas. Ana, mas há pessoas que nos estão a ouvir e que não te conhecem. Podes-nos falar um bocadinho sobre ti e sobre o que tens feito? Sim, então, eu sou licenciada em Ciências da Comunicação e aos 21 anos, numa altura em que existia imensa oferta de trabalho, eu percebi que ganhava mais trabalhando como freelancer, ou seja, trabalhando com várias empresas do que tendo um contrato só com uma. Quem diria? Exato. E então, aos 21 anos, eu decidi começar a trabalhar por conta própria e assim nasceu a minha agência. Eu fui-me dirigindo, até porque as oportunidades profissionais, eu fui agarrando aquilo que me ia surgindo, as redes sociais estavam no seu auge, então eu fui entrando dentro do universo das redes sociais e percebendo uma coisa maravilhosa. Eu na altura trabalhava com pequenas e médias empresas e fui percebendo uma coisa maravilhosa que é, nós precisamos ter uma voz idealmente personalizada para conseguir chegar a uma audiência, ou seja, o ideal era, porque as redes sociais foram feitas para pessoas, o próprio nome indica, não é? Redes sociais. Então as marcas são penetras. Então ter sucesso como marca nas redes sociais é um grande desafio. Então eu comecei a trazer aos meus clientes, na altura, que era importante eles próprios trabalharem sua marca pessoal. Na altura eu não sabia o que era marca pessoal, ainda não tinha entrado nesse universo, mas comecei aí, trazemos a história, dava o exemplo da Delta, não é? Ou seja, ir buscar os grandes exemplos para conseguir ali humanizar a comunicação das marcas com que trabalhava, e foi assim que eu acabei por entrar no marketing de influência. Então os influenciadores estavam no seu auge, o auge estamos agora, não é? Mas estavam a surgir aqueles que eram os primeiros influenciadores. Comecei a trabalhar a informação com algumas dessas pessoas e depois a partir daí comecei a agenciar, e a agência guinou, ou seja, se antes estava em marketing digital, guinou para marketing de influência, ou seja, não é um guinar, eu acho que é um aprofundar, um afunilar para marketing de influência, e graças a isso, de forma 100% remota, desde Faro para o mundo, começámos a trabalhar com grandes marcas, grandes nomes do marketing de influência em Portugal, seja em registro de consultoria, seja mesmo de agenciamento, formação e em aspas, e a partir daí eu própria comecei a produzir conteúdo, a ganhar alguns seguidores, a ter alguma presença. Tu própria és uma influencer, entretanto descobri que ouvi esta Ana, deixa-me lá ver quem é esta Ana Martins, e de repente vou ver, mas ela é uma influencer também, mas o que é isto? Sim, porque eu comecei a perceber que estar atrás de grandes nomes é incrível, proporciona experiências incríveis, é a minha área de formação, mas se nós quisermos alavancar oportunidades de negócio, ter o nome na praça é fundamental. Então aquilo que eu percebi é, se eu ensino a fazer isto, se eu ajudo outros, se eu já construí e efetivamente sou responsável por grandes marcas que estão atualmente no mercado, grandes marcas pessoais, então por que não aplicar isso a mim? Claro. E então isso já me abriu algumas portas extremamente interessantes. Tenho feito colaborações com o Parlamento Europeu, com o Conselho Europeu mais recentemente, ou seja, colaborações institucionais, e fui speaker no Web Summit, acho que no próximo ano também me querem, portanto acho que não correu mal. Lá vem a vozinha. Exato, pronto. Mas sim, ou seja, tem sido, e fomos o palco com mais assistência do dia inteiro. Todos os palcos, foi incrível. Claro que com a agência gerir tudo não é muito fácil. Não é muito fácil. Então, claro que quando nós escolhemos entre o cliente e eu, não é? Ganho o cliente, porque o cliente é que me paga a casa. Pois. Portanto, tenho ordenados para pagar, agora sou mãe, tenho que ser responsável. Portanto, pronto. Agora, o que é que nós decidimos? Decidimos terminar a agência a 31 de dezembro de 2025. Pois é, na verdade, quando eu te convidei, tu ainda tinhas uma agência. É verdade, senão agora eu já não estava aqui. Eu dei a notícia só hoje. É só para quem nos está a ouvir saber que senão eu tinha sido desqualificada como convidada. Mas eu ano passado
passado tive assim vou-lhe chamar um breakdown, um burnout, que não é burnout, é depressão mesmo, ou seja, eu levei-me a um extremo em que fui para lá do burnout. E então comecei a perceber, ok, há qualquer coisa aqui que isto não é um ritmo saudável. Toda a gente dizia, não é? Claro. Mas eu achava que não, quer dizer, por amor de Deus. E então chegou um ponto que é tipo, não, olha, efetivamente o teu corpo, ele dá-te indicação daquilo que tu não consegues mais. E então, só para teres uma ideia, porque eu acho que as pessoas quando pensam em depressão e acham que eu estava num canto a chorar, obviamente também há momentos em que eu estou no canto a chorar, acho que todos nós, e se não o fazem, super aconselho, é libertador, chorar é incrível, mas eu perdia forças no corpo, tipo, eu não tinha força, literalmente, tonturas, ou seja, não me equilibrava, então foi ali para um lugar que é, o meu corpo não está a acompanhar, tipo, a cabeça parece que está, mas o corpo não está a acompanhar, então se calhar eu preciso aqui de repensar a minha vida. E então, olhando para a minha estrutura, eu percebi, ok, não faz muito sentido eu continuar neste ritmo, e a agência, e quem trabalha em agência sabe isto, não é? A agência, e principalmente gerir uma agência, é um trabalho que, enfim, no alto dos meus quase 34 anos, que se fazem este mês, mais concretamente, eu percebi uma crise da meia-idade prematura. Eu percebi que se calhar é hora de mudar de vida. E então essa mudança está a acontecer agora. Ok, olha, parabéns pela mudança. Obrigada. Eu acho que isso também. Bem, deixem-me só avisar os ouvintes, porque eu acho que as nossas conversas vão se calhar um bocadinho por todo o lado e vamos já dar esse disclaimer. Mas o nosso foco hoje vai ser. E vamos lá! Tentar Nós temos falar muita coisa para falar sobre isso. O GC, sim. Mas eu diria que acho que é preciso primeiro ter coragem para fechar uma agência também e dizer tipo, olha, não, isto é suficiente, eu não quero mais disto. Acho que às vezes há um prazer em despedir clientes, mas pode também não ser fácil. Portanto, parabéns por teres tomado esse passo. Obrigada. Imagina, eu não me sinto muito corajosa. Eu sinto que foi assim uma coisa. Pá, lá está, o meu corpo. Foi last resort, ou seja, não havia outra opção. Exato, foi um bocado. Eu entendo, e eu acho que com distanciamento eu vou ser capaz de reconhecer essa coragem. No entanto, aquilo que eu senti e aquilo que nos levou a isso foi um esgotamento de tal ordem, porque imagina, não era só eu estar a ver toda a equipa a entrar neste mesmo registro. Claro. Ser mãe também me deu esse olá noção. O que é prioritário efetivamente? Ou seja, a Mafalda, no caso da minha filha, veio aqui dizer-me sem dizer, não é? Mas se calhar isto não é vida, se calhar há outras coisas mais fixes também para fazer. O próprio nome indica, não é? Que ela vem para revolucionar. Nasceu a 24 de Abril. Ok, boa. De 24, ou seja, 50 anos. Uau. Do 25 de Abril, ao final do dia, para viver a revolução por inteiro. Mas sim, então ela veio realmente agitar aqui as águas, revolucionar a minha vida e pronto, portanto eu ainda não consigo ver exatamente essa coragem, mas é muito desafiante. Até porque ainda estou no meio do turbilhão, não é? Ou seja, ainda estou aqui a lidar com o fim. Bem, Ana, então bora lá. Vamos experimentar falar um bocadinho sobre o GC. Pode ser? Claro que sim. Então, ok, então eu esta semana, e realmente na verdade já era um tópico que eu queria ter trazido ao podcast, mas acho que hoje contigo vai ser bom. Acho que foste a convidada certa. Então o que é isto do GC? Portanto, o GC, a definição é User Generated Content, ou conteúdo gerado por utilizadores, e seja qualquer conteúdo, fotos, vídeos, textos, avaliações criados e partilhados por estes utilizadores sobre uma marca, um produto ou um serviço, e não pela empresa, ok? Sendo valorizado pela sua autenticidade, confiança e capacidade de influenciar decisões de compra, funcionando como prova social. Portanto, isto é o que o belo do AI Overview do Google nos dá sobre o GC. Muito bem, isto seria o GC e o GC normal. Ou seja, quando uma pessoa ia à nossa loja, não é? Fazia aquele post, dava o tag na nossa loja, não é? No seu Instagram, isso seria o normal. Contudo, o GC em marketing digital tem tido uma transformação, eu sinto. Por exemplo, neste momento, eu penso que já todos nós vimos aquele anúncio de alguém a jogar um jogo e a jurar: este é o melhor jogo da minha vida, isto é incrível, é tão emocionante, não é? Assim, com muita super paixão. Ou os melhores earplugs. Agora há uma espécie tampões. Os tampões para os ouvidos, não é? É que é uma coisa meio manhosa, mas e estão pessoas a dizer: isto revolucionou a minha vida,
minha vida com estes tampões é outra, a minha concentração aumentou em 80.000%. Não é? Pronto, eu acho que já todos nós vimos um pouco destes user-generated content, mas na verdade esses vídeos são todos fabricados, não é? Não digo todos, mas uma grande parte são fabricados. Ou seja, na verdade, não é o utilizador real que gostou daquele jogo ou daqueles earplugs e resolveu fazer uma review em vídeo, mas é sim uma pessoa que foi paga para fazer um vídeo, uma review mediante encomenda de uma empresa, não é? E sim, isto não é real, são pessoas que fazem disto vida e temos aqui, por exemplo, do Hugo. E o Hugo, vocês podem contratar para fazer um vídeo tipo este, não é? Que vamos ouvir agora por 27€. Não está mal, está mal. Vamos ouvir. Vocês não sabem o que acabou de chegar. Pessoal, isto é uma caneta inteligente. Vocês não estão mesmo a perceber. Deixem-me mostrar. Se querem aprender inglês, não há melhor que isto. If you want to learn English, there's nothing better than this. Espetáculo, caraças! Pronto. Este é o vídeo. Portanto, isto é o GC do Hugo, um pouco. Parece o Feromonas, não é? Não sei se recordas do Feromonas, pronto, interessante. Mas foi um dos primeiros grandes influenciadores, foi o Feromonas. Estou-me a sentir agora muito info-excluída, de repente. Mas sim, este é o exemplo do Hugo. Que custa 27€. Que custa 27€. Ou seja, 27€ de entusiasmo. Eu acho que é importante. Não, houve ali entusiasmo. Ou seja, a user experience deste lado, eu acho que é positiva. Nós precisamos salientar isso. Boa. Mas o Hugo é, na verdade, um dos 88 criadores no Fiverr, ok? Porque vocês podem ir a criadores, não é? De UGC, e basta pesquisar por UGC no Fiverr e vai-vos aparecer imensos criadores. Vocês depois podem adicionar um filtro só para português. E vamos ouvir, por exemplo, a Rita, que já é um bocadinho mais cara. 197€ o vídeo da Rita. Vamos ouvir. Ou alinhadores transparentes, removíveis e confortáveis que alinham os teus dentes 30% mais rápido. Pronto, a Rita faz aqui um vídeo, isto é só uma demonstração, não é? Portanto, cada perfil tem uma demonstração dos tipos de UGC que fazem, não é? Deixa-me só fazer um disclaimer. Diz, Ana. Tens alinhadores, é eu isso? vou ter alinhadores. Muito bom. Agora fica a questão: sou mais cara do que a Rita ou não? Pois, não sei, depende qual é o preço dos alinhadores e se consegues parceria, não é? Exatamente. Muito bem. E as coisas, isto porque as coisas começam a piorar, não é? Eu acho que quando nós nos apercebemos de que na verdade este conteúdo que deveria ser original e verdadeiro, não é? Acaba muitas vezes por ser, quando nós sabemos deste histórico, não é? Acaba por ser falso. O Hugo, por exemplo, tem um vídeo, não é? Ele parece-me ser um rapaz de 20 anos. Eu depois vou deixar os vídeos e o perfil dele no nosso website para vocês verem, e podem também, se calhar, contratar o Hugo, não é? Porque não? Mas há um vídeo, por exemplo, do Hugo, um rapaz de 20 anos, a falar sobre comprimidos para a próstata, não é? E é isto, não é? Portanto, é aqui que nós começamos a ver, espera aí, então, se calhar, será que ele precisa? De onde é que vem esta experiência? E mesmo o que é que ele está a falar? Não é? E mesmo se precisasse, é ético estar a partilhar. Eu acho que o principal problema aqui é nós entrarmos nesta onda de olhar para a nossa experiência pessoal e transformá-la no se eu consigo, tu consegues, se resultou comigo, também resulta contigo. E efetivamente, sem regulamentação, e quando nós vemos este caminho da comunicação, é exatamente isso que está a acontecer e estamos a chamar a isso estratégia. Isto levanta-me várias questões. Sim, isto depois entra aqui numa questão de ser suplementos e não necessariamente um medicamento, por exemplo. Então dá para, enfim, dá para safar aqui algumas coisas. Mas a minha questão, e tu já te deves ter deparado com isto, Ana, e se não tiveres também está tudo bem, que é, mas repara, aquilo que o Hugo está a fazer, na verdade, muitos influencers também o fazem, não é? Ou seja por um casino ou por outra coisa, muitos influencers também o fazem ou não? Claro que sim. E os famosos que antes não se chamavam, agora chamam-se influencers, certo. Mas antes nós tínhamos os famosos ou até as figuras jet set, lilicanenses, que no fundo eram as influencers, certo, de antes, não é? Claro. Só não tinham este nome. Sim, sempre se fez, no entanto, agora faz-se numa página própria, não é? Ou seja, a grande diferença aqui para mim é sobre isto. É
sobre tens seguidores ao ponto de poderes considerar influencer, ou só conta a tua user experience, porque no fundo tu és só um cliente a produzir conteúdo para a marca. Mas na prática, concreta e honesta, nós estamos aqui a ouvir o Hugo, mas podíamos estar a ouvir um nome com 500 mil. A lógica não é muito diferente, não é? Certo. Portanto, em termos práticos, eu não vejo grande diferença. Mas é interessante porque eu acho que. Desculpa interromper. Diz. Parece-me diferente, não é? Porque parece que se um influencer o faz, pode ser considerado publicidade e é fácil, e é um influencer que o faz e é publicidade e ele identifica o que for e as pessoas esperam que seja publicidade. Mas se for o Hugo que não é conhecido, parece que não é ético o Hugo estar a fazer uma coisa a fingir algo, não é? Não sei se tens a mesma sensação que eu. Talvez não, porque tive uma agência e trabalhava com Ou seja, eu não sinto grande diferença, porque eu sinto que a raiz é a mesma, ou seja, parte do mesmo lugar. E eu acho que, da mesma forma que é interessante nós percebermos, por exemplo, se eu quiser perceber o algoritmo, como é que funciona o algoritmo numa rede social, eu preciso perceber de onde é que vem o dinheiro. E no momento em que eu percebo a origem do dinheiro, eu percebo como é que são feitas as tomadas de decisão. E assim nós temos aqui literacia mediática, não é? Ou seja, o que é que acontece? Porque é que eu acho que isto é relevante? Porque para estas mesmas pessoas, nós temos de olhar e perceber o dinheiro destas pessoas vem de onde? No momento em que o dinheiro destas pessoas vem de produtos, marcas, de promoção, ganhando mais ou menos, a sua autenticidade ela está a ser posta sempre em causa. Ou seja, isto não significa que não seja verdadeira a partilha, ok? Mas eu tenho de perceber que se eu tenho uma casa para pagar e neste momento quem surge, a única oportunidade que eu tenho são suplementos para a próstata, eu vou dizer efetivamente, ou seja, o problema são suplementos, não é medicamento, entra aqui no... Certo, mas se eu de repente disser, não ouvimos o Hugo, não fazemos a mínima ideia do que é que o Hugo partilhou, mas imagina que eu digo que é assim, um milagre em que eu tinha X problemas e de repente os problemas não deixa de ser aqui uma promessa, que é uma promessa com um peso em termos de saúde pública, claro, até, que pode efetivamente ser questionável. Certo. Ou seja, mesmo que a nível legal não seja punível, ainda assim é questionável. Da mesma forma que quando nós vemos posicionamentos sobre pessoas que dizem que o cancro é uma mentira criada pelas farmacêuticas e que quando nós olhamos para isto, há aqui um risco de saúde pública que eu acho que é importante colocar em cima da mesa. Portanto, estas pessoas elas têm de ser responsabilizadas. Mas quando nós entendemos que efetivamente o que elas querem é pagar contas, nós percebemos que elas provavelmente vão aceitar coisas que se calhar não são a sétima maravilha e aquilo que elas mais usam e aquilo que elas mais gostam. Percebo o que estás a dizer. Então quer dizer que há aqui uma diferença, ou seja, de eu não conseguir olhar para o Hugo, não é? Ao contrário de, imagina, eu olho para um influencer a fazer promoção sobre, agora vamos usar o comprimido da próstata, os suplementos da próstata, mas eu olho para esse e eu consigo perceber que ele está a fazer aquilo da vida dele, não é? E que está a dar apoio e é aquilo que os influencers fazem, não é? Mas o Hugo não, eu não consigo ver isso no Hugo. Consegues, porque onde é que tu vais ter acesso a esse conteúdo do Hugo? Ou na página dele, que chega a meia dúzia de pessoas, são os familiares e amigos e que sabem claramente, pois ele quer trabalhar em casa e é assim que ele ganha a vida, ou então, ou seja, temos a mesma realidade dos influenciadores, ou então é através da marca, que quando nós entramos no universo da marca nós percebemos, claramente isto é publicidade. Portanto... Eu não tenho certeza que seja tão claro. Não, quando eu digo claramente isto teve a aprovação da marca, ou seja, ele não vai dizer nada que seja contra a marca. Ou seja, será algo à partida que seja favorável à marca? Eu não tenho certeza. Não? Imagina, Ana, porque imagina, se eu entro agora num site que tem uma partilha de um utilizador na sua conta, não é? Portanto, aquele site tem aquele produto, não é? E depois tem um link para a partilha daquele utilizador. Eu não tenho a certeza que seja claro para os utilizadores que aquilo foi pago e foi criado de uma forma paga. Não, criado de uma forma paga não, mas... Este nível de entusiasmo do Hugo ativa-nos gatilhos de isto não é uma pessoa pura e simplesmente que vai a uma loja e que vai a um restaurante, gostou imenso e tirou uma fotografia e marcou o restaurante. Sim. Ou seja, há aqui um universo, há uma produção, há uma entrega, digamos assim, que é diferente. Ou seja, eu não estou a partir de todos vão ser assim, não acho que todos vão ser assim, mas eu acho que quem se dedica a isto ao ponto disto ser o seu trabalho, vai existir outro nível de entrega que potencialmente ativa outro nível
nível de gatilhos, nomeadamente o gatilho do ridículo. Sim. Porque aquilo que está a acontecer e aquilo que a evidência científica sugere, e agora inclusive há um caso muito recente, estive a ler ontem a análise sobre isso, do Big Brother no Brasil. Tem-se vindo a perceber, temos-nos vindo a perceber, enquanto sociedade, que para não estarmos a trabalhar, a cumprir horário numa empresa, nós estamos disponíveis às coisas mais ridículas e absurdas em nome da audiência. E efetivamente, ou seja, isto é um movimento, portanto, isto está a acontecer, estamos a seguir nesta direção, e no caso do Big Brother Brasil, aquilo que eles têm vindo a observar é que os desafios são cada vez piores, mais exigentes, mas as pessoas pelo prémio, ou seja, por dinheiro e por visibilidade, estão disponíveis a ultrapassar cada vez mais limites. Isto para dizer o quê? Que eu sinto que este movimento, ou seja, aqui em representação do Hugo, mas não interessa, pode ser Maria, o António, este movimento ele está a surgir exatamente nesta ótica, que é, eu posso fazer tudo, é quase como, desculpem a expressão, mas é quase como uma prostituição, que é, eu posso fazer qualquer coisa, eu só não quero é ter aquele trabalho padrão que eu vi os meus pais terem e ter aquela vida que eles tinham antes. E então nós entramos aqui numa coisa que eu acho que é meio promíscua. E em relação aos influenciadores, só para ir buscar uma coisa que tu disseste, que é, está claro que não está tão claro assim, é muito complicado, inclusive. Pois. Às vezes, ou seja, está claro para ti, se calhar tens um nível de literacia também superior, mas aquilo que foi uma oferta e aquilo que foi realmente o que a pessoa queria e a reação dela ser. Porque, por exemplo, eu posso receber uma oferta, não é? Imagina, e eu estou a dizer que recebi a oferta da marca e tudo mais. Só que o que é que acontece? Eu abro a oferta e eu digo, exatamente isto que eu queria. E amiga, tu deste a tua morada e tu escolheste aquilo que tu querias. Ou seja, há um lado que não é verdade. Portanto, e com isto eu não estou a dizer que todos os casos são assim, mas a verdade é que nem tudo aquilo que está a ser comunicado nas redes sociais está a ser comunicado como a publicidade que nós tínhamos na televisão, que é, eu sei perfeitamente que a Catarina Furtado está ali, que ela foi paga para fazer aquilo, ela tinha um guião, ela repetiu 500 mil vezes se fosse necessário e era para entregar aquilo. Neste momento, eu estou na minha casa, ou seja, a pessoa está a ver-me primeiro com o meu cão, o meu gato, com o meu periquito, com o meu marido, com a minha filha, e pelo meio surge isto como se fosse algo muito espontâneo e autêntico. E eu acho que isto não é tão. Eu acho que as pessoas não conseguem fazer essa pausa e essa. Ok, agora entrou o momento publicitário de uma forma tão clara. Não, de todo. Sim, portanto, eu não sei o que é mais grave. Ou seja, no fundo é isto, basicamente. Acho que já fomos para a frente e para trás. Sim. Exato, eu não sei o que é mais grave. E em relação aos influenciadores, tu dizias há pouco que eles conseguiam, ou seja, que a publicidade ela está identificada ou deveria estar identificada, porque muitas vezes também não está identificada. É um bom ponto, sim. Mas pronto, efetivamente isso deveria acontecer, mas no caso dos influenciadores, e eu acho que destas pessoas também, e eu acho que é este lado que a mim a título pessoal me faz aqui também alguma confusão, que é, tu transformas a tua vida de algum modo neste produto, não é? Porque é o teu lifestyle que depois insere os produtos e que tu consegues fazer as publicidades. Pela primeira vez as publicidades, lá está, não é teatro, ou seja, é teatro, mas é teatro dentro da minha vida, não é? Ou seja, é tipo um Big Brother cortado, editado, aprovado pela marca, na larga maioria das vezes, mas há aqui detalhes que eu acho que são meio, eu vou dizer sórdidos, não sei se é exatamente esta a palavra que eu gostava aqui de aplicar, mas, por exemplo, eu tenho de beber uma bebida e eu quero beber uma bebida e tenho Pepsi e tenho Coca-Cola, mas é Coca-Cola que me paga. Não está aqui em causa se eu gosto mais de Pepsi ou mais de Coca-Cola. Eu vou para a Coca-Cola porque a Coca-Cola é que me paga. Certo. Ou seja, aquela lógica de eu só vendo os produtos que eu uso pode até ser verdade. Ou seja, pode ser uma opinião sincera, ou seja, da sua enquanto utilizador, no entanto, é condicionada. Ou seja, nós estamos a entender estas pessoas como um feedback melhor conseguido, tipo, já experimentou vários tipos de base, por exemplo, e está-me a recomendar esta base. Certo? Base make-up, exatamente, desculpa. E está-me a recomendar esta base em específico. Ou seja, claro, tal como eu já experimentei várias bases, portanto, aquela foi a melhor e esta pessoa está a recomendar isso. Não necessariamente. Ela, se calhar, por exemplo, eu vou ter alinhadores.
eu só tive uma experiência de alinhadores. Ou seja, eu vou dar o meu feedback, mas é um feedback condicionado, baseado no facto de existir uma parceria, porque senão eu não estaria a comunicar isto. Certo. Não estaria a comunicar e provavelmente não estaria a viver. Então é interessante nós olharmos para isto, porque de repente, ou seja, quando eu digo a viver, no caso dos alinhadores não é o caso, mas por exemplo, eu se calhar, imagina que me convidam para fazer uma viagem à Madeira, porque o turismo da Madeira, volta e meia e tal. Eu se calhar não ia à Madeira, não é? Ou seja, eu estou a falar da Madeira porque me colocaram a viver essa experiência na Madeira. Eu aceitei, obviamente. Não aconteceu. Não, eu aceitei, estou a dizer, a pessoa que aceita. Sim. Mas. Ou seja, são experiências altamente condicionadas. Não é a experiência, e eu acho que nós ainda estamos nessa expectativa de eu cheguei aqui porque eu escolhi individualmente vir aqui, eu gostei, fotografei ou filmei e partilhei desta forma totalmente espontânea. Não é assim que acontece. Ok. Eu recebi um convite, eu vim, ou seja, Certo. há uma linha. Mas há uma diferença, diria eu, a ver se concordas, entre o GC criado por influencers e o GC criado pelo Hugo. Pá, e deixa-me só dar este disclaimer que é nada contra o Hugo e a forma Nem como... conhecemos o Hugo. É isso, ok? Portanto... O Hugo pode ser ótima pessoa, beijinho Hugo. E certamente com uma ótima próstata. Mas a minha questão é... há São uma várias diferença... línguas. O que? São várias línguas, tem uma Isso é caneta maravilhoso. inteligente. Mas há uma diferença entre estes dois. Imagina, diria eu diria que um influencer. O que é que tu queres dizer? Um é melhor do que o outro? Um influencer gigante. Vá, grande, não tem que ser gigante. Manda um. A Cristina Ferreira. Pronto, a Cristina Ferreira também é difícil. Mas vamos usar a Cristina Ferreira, não é? Eu Fui para um nome, imagina, que é coitada, não é? Sim. Falam sempre, exato. Assim não descompromete. Mas imagina a Cristina Ferreira. Eu diria que se nós pedíssemos e pagássemos à Cristina Ferreira para fazer um GC de comprimidos para a próstata, ok? Eu diria que ela teria mais a perder em fazer esse GC do que o Hugo. Estás a perceber? Ou seja, eu diria que os patamares... Por isso é que cobra mais. Também, mas eu diria que os patamares de um influencer que tem o seu público e tem mais a perder Totalmente. seria... Tem uma reputação. E então seria ali uma espécie de travão e de... Na teoria. Sim, diria Na eu. teoria. Não concordas? Não sei. Não, eu concordo totalmente contigo. Pois, realmente, porque depois pensamos e vemos realmente a Cristina Ferreira a fazer publicidades para casinos. Que eu nunca pensaria que ela faria isso. Eu diria que ela não tem necessidade nenhuma, não faz sentido Por nada. isso eu acho que entra aqui nesta lógica de... Na teoria. Depende. Não, eu acho que é. Não, o que tu disseste está Depende do certíssimo. dinheiro. O que tu disseste está certíssimo, que é qual é o volume de risco? É este. Cobre esse volume de risco? Posso estar ok. Pois. Ou seja, eu acho que entrar aqui noutro campeonato, claro, os valores de uma pessoa como o Hugo. O que eu acho aqui interessante. Coitado do Hugo, exato. Vamos trocar o nome, o Manel. Manel, a partir de sim. agora é o Manel. Vamos Sim. falar de um Manel qualquer, não interessa. Mas o que eu acho interessante no Manel é isto. Eu acho que a ordem é que se inverteu. Ou seja, por um lado, eu acho que as pessoas, quando olham para o Manel, meio que não esperam. Não esperam isso. no sentido de, mas ele ganha dinheiro assim. Tu nem pensas nisso. Mas Não, mas eu os acho que pais, nós eu estou a lá- imaginar os pais. É pá, certo. Ele está sempre no quarto e ganha dinheiro assim. Bem, a Rita faz 190 euros por vídeo, portanto. Exato. Ele está a pagar a renda de casa. Ela, no caso. Ou seja, eu acho que tem aqui várias camadas que nos mudam como sociedade. Ou seja, há de repente aqui um padrão que não existia antes. Mas percebes isto? Ou seja, imagina, eu espero mais um vídeo de publicidade de uma Cristina Ferreira Sim. do que de um Hugo. E eu acho que é essa pá, não quero dizer repugnância, não é? É muito. É, total, não, mas há ali- sim. Que é há tipo, aqui como uma assim? barreira, Estou a ser enganado. É, Estou a ser enganado. não é? Mas eu acho que pior que digo isso eu é como comentários. marketer. Mas repara, eu digo eu como marketer que sei que isto acontece, mas a maior parte das pessoas que Não vão sabe. ver aquilo não sabe. E eu acho que esse é que é o engano. Enquanto se fosse uma promoção de uma Cristina Ferreira, nós sabíamos que ela está a promover um casino porque ela Lhe está a ser pagaram. paga, mas se fosse o Hugo a aparecer a promover o mesmo casino, eu não conseguia discernir, eu não conseguia fazer distinção de que o Hugo Eu estava a ser acho pago. Manel. O Manel, eu acho que nos vídeos, eu acho que se torna mesmo muito evidente. Ou seja, eu acho que se percebe que há aqui qualquer coisa que não. Depende dos vídeos. Ou se calhar da geração. Porque, por exemplo, se vamos para as origens do YouTube, efetivamente nós tínhamos reviews autênticos, que não eram
pagos. Mas eu acho que a nova geração já sabe como é que a coisa se joga. Ou seja, se um Hugo aparecer de repente a fazer um vídeo da próstata, dos tampões. O Manel a falar dos tampões, porque exato, isso mudou completamente a sua vida. Eu acho que em vídeo, até porque a larga maioria destas pessoas não tem direção de atores. Então, mas espera aí. Mas é que isto faz diferença, ou seja, há uma voz publicitária. Posso. Mas comentários não, por exemplo. Ou seja, quando tu vais a comentários com fotografias, recebi estes produtos, eles são incríveis, mudaram a minha vida, aí tu não consegues, por exemplo, distinguir se aquilo é pago ou não é pago. Vamos ouvir o Pedro. Ok, vamos. Olá, o meu nome é Pedro. Quando a minha companheira se afastou de mim, senti que perdi o chão. Tentei seguir com a minha vida, mas a verdade é que eu ainda a amava profundamente. A minha conexão com ela era muito forte. Então, foi aí que encontrei a Aurora no Instagram. Ela ouviu a minha história, fiz uma consulta de tarot e ela recomendou-me um trabalho espiritual para reaproximar os nossos caminhos. Eu acho que já ouvimos o suficiente. Então, há uma. Mas há aqui um defeito de fabrico meu. Há aqui um defeito de fabrico meu, que é ele está a ler e eu consigo reconhecer isso, mas a larga maioria das pessoas acabam por não ter, se calhar, também essa sensibilidade. É um facto. E percebes que aqui não há uma direção de atores, não é tão claramente. Não é tão espontâneo. Não é como o Hugo, não é? Mas nunca é bom, ou seja, nunca é como eu estou aqui a falar contigo. Sim. E eu acho que é esse ponto, e eu sinto que de uma forma geral, e atenção, quando se faz inclusive questionários, as pessoas indicam que sabem que aquilo que vê nas redes sociais é falso. Portanto, está a surgir aqui, isso não significa que não influencie. Mas eu acho que está a surgir aqui. Mas isto é péssimo igual. Porquê? Porque, acreditando ou não acreditando, se acreditam vão ser enganadas. Se não acreditam, de repente nós estamos a achar que tudo nos está a enganar, então não acreditem em nada. Então as marcas, quando entram, por exemplo, nas redes sociais, têm um desafio muito maior. Porquê? Porque o nível de confiança das pessoas, o nível de atenção já é o que é. E o nível de confiança, de repente é tipo, então o que é verdade? Eu posso confiar no quê, afinal? Não é? Porque eu antes ainda podia confiar nas votaçõezinhas, tipo, vou à Booking, mas de repente... reviews, não é? Sim, mas depois, claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas se de repente eu começo a questionar a estrutura toda, não é? Ou seja, se o utilizador já não é utilizador, se o utilizador, na verdade, ou está a ganhar produto ou está a ganhar mesmo dinheiro, então o que é verdade afinal? Não é? Qual é o feedback que é verdadeiro? Então se calhar isto é tudo mentira. E isto entra aqui num campeonato... Só uma questão, que é o GC de influencers, tu dirias que seria mais ou menos valioso do que um GC de um Manel? Eu acho que são ambos valiosos, entram em campeonatos diferentes. O GC, que não necessariamente é isto que está a ser trabalhado, mas no meu entender, isto é a minha opinião pessoal, vale o que vale. Mas o GC de um influenciador entra no âmbito de posicionamento. É altamente, ou seja, um casino, quando se junta a uma Cristina Ferreira, junta-se a uma Cristina Ferreira por aquilo que a Cristina Ferreira representa, não é? Portanto, há um bebe do outro. A Cristina Ferreira é prejudicada ou beneficiada por um lado e o casino é prejudicado ou beneficiado por outro, ou seja, porque não há ou seja, quando duas marcas se juntam, elas não ganham só, não é? Ou seja, existem aqui coisas que também podem ser negativas para um lado ou para o outro, como é o caso. Mas pronto. O que é que acontece? Esta conjugação que já existia antes, ou seja, com famosos já existia antes, foi aqui noutro universo com as redes sociais, porque de repente nós antes aceitávamos, antes e agora, quando ligamos a televisão e eu vejo alguém na televisão, eu aceito que pode estar ali como atriz ou ator. Certo. Ou seja, aquela pessoa ela foi contratada para fazer aquilo, está num determinado cenário, aquela cozinha não é uma cozinha verdadeira. Sim. De repente nós estamos na casa da pessoa, com o mesmo famoso, vamos pensar, estou na casa da pessoa, na cozinha da pessoa, com uma gravação que é profissional, cada vez mais profissional, mas em comparação com a televisão é mais tosca. E quando eu olho para isto, eu sinto, não, se calhar isto é mais verdadeiro, não é? E a confusão entra aqui, porque eu acabei de ver esta pessoa e a sua rotina e agora ela está na sua cozinha e está-me a apresentar. Portanto, eu acho que entra aqui nesta confusão. No entanto, ainda assim, eu consigo perceber que pode existir aqui um lado comercial da coisa, não é? E pode existir aqui ou seja, um ganhar de dinheiro desta pessoa por estar a fazer esta publicidade. Tanto é que quando isto não acontece, a pessoa tem necessidade de dizer não é publicidade, como se assim fosse mais autêntico e verdadeiro, não é? Certo. Ou seja, quando não estou a ser paga é que... Mas, ou seja, isto acontece assim nesta ótica. No caso do Manel e do António e da Joana, que não têm seguidores, nós já estamos a falar da possibilidade, ou seja, no fundo, é
é garantir prova social em relação aos nossos produtos e aos nossos serviços. Não é a Cristina Ferreira, à partida, que vai trazer essa prova social. Ela traz, na sua cozinha, certo? Ela traz, na televisão não, é posicionamento. Na sua cozinha ela pode trazer esse feedback mais realista. No entanto, nada se compara com uma pessoa comum que de repente está simplesmente a dar o seu feedback. Por exemplo, ainda ontem... Mas esse é uma ponta, essa é a minha questão. Ou seja, na valorização de conteúdo deste conteúdo criado, seja pelo Manel ou pela Cristina, essa é a minha questão. Será que o conteúdo do Manel, mesmo sendo do Manel e mesmo só pagando 27 euros, se vale mais, acaba por ter assim um bom valor, porque acaba por enganar, não digo... acaba por enganar, na mas verdade. Precisas dos dois, porque tu precisas do alcance da Cristina Ferreira, precisas do posicionamento da Cristina Ferreira, vamos substituir. Precisas do posicionamento da pessoa conhecida, sim, não é? Eu já conheço esta pessoa, eu sei quais são os valores desta pessoa. Sim. Se ela está a escolher esta marca, então é porque esta marca representa estes valores, ou seja, passou no crivo, teoricamente, ok? Mas a lógica é esta, ou seja, passou no crivo de decisão desta pessoa. Sim. Enquanto que no caso do Hugo, eu não conheço o Hugo, eu não sei se o Hugo é boa pessoa, se é má pessoa. Não me interessa o Hugo em específico, mas interessa-me que exista um Hugo, que exista um Filipe, que exista um Manel, que exista um António. Pois. E quando eu tenho em escala estes reviews, eu cruzo isto e dentro disto eu estou mais apta à compra. Então o que é que eu sinto? Eu sinto que, se pensarmos aqui tipo em funil, não é? Ou seja, em termos de branding, posicionamento, topo de funil e até meio, estas figuras mais influentes, estas figuras famosas são extremamente interessantes, não, na minha opinião, como está a ser aplicado o marketing de influência atualmente na larga maioria dos casos. Fica o disclaimer. Pronto. Mas eu acho que sim, porque imagina, tu para teres uma estratégia de posicionamento e branding não é fazer um Reels e 3 stories. Certo. Ou seja, tem de ser relações, tem de ser relações de longa duração. Sim. Ou seja, eu sinto que aqui continua a fazer sentido. Estas pessoas, para a decisão de compra, são fundamentais. Estas pessoas, quem não está a ver, é o Manel, o Joaquim, o António, são fundamentais para a decisão de compra. Ou seja, são as pessoas que de repente desbloqueiam quando eu estou já naquela dúvida comprar ou não comprar. Não são as pessoas que me vão criar a necessidade, a vontade, a pesquisa, mas são as pessoas que vão entrar neste momento de decisão final. Sim. Eu acho que isso é sem dúvida uma das boas práticas. E recordo-me agora de. Aliás, todo este episódio foi. E fica o shout-out para a Wells e para o pessoal da Wells. Pronto, depois a gente espera uns perfumes ou qualquer coisinha. Mas... E fazemos o nosso review. E fazemos o nosso review, ótimo. Mas foi isto tudo começou com um exemplo que a Wells tem no seu site. E se vocês entrarem na página principal da Wells, eles têm um carrossel do GC, ok? E pronto, eu entretanto descobri que aquilo é uma plataforma que está instalada em mais de 8.000 sites, que se chama Tolstoy. Interessante. Mas tem o GC, é para ficar mais erudito. É um GC mais erudito. Mas tem um GC sobre cada produto, ou sobre alguns produtos que estão na Wells, não é? Mas é um GC que não é review. Ou seja, não aparece o Hugo a dizer isto é fabulástico! Mas aparece a Joana, por exemplo, a maquilhar-se. E é esse o GC. É só isto. A Joana a maquilhar-se, um vídeo giro, ela faz um beijinho para a câmara e tal, e fica giro. E está ali. E é uma pessoa real a usar aquele produto. Eu acho que isso pareceu-me para mim uma muito melhor prática e da empresa pagar esse UGC, não é? Que é, olha, testa o meu produto, usa o meu produto, não é? E faz um vídeo com ele sem review, neutro, não é? Versus a mentira que o Manel me conta. Porque eu sinto que é uma mentira, eu que sei que sou marketer, não é? Eu sei que as outras pessoas se calhar não vão saber que é uma mentira, mas eu acho que assim funciona melhor. O que é que tu achas? Totalmente de acordo. Porque, inclusive, acontece uma coisa fantástica, que é colocarmos o produto a ser aplicado por diferentes pessoas de diferentes formas, que de repente vai ganhar novas vidas que nós, se calhar, ou seja, quem vende e quem cria os produtos, se calhar nem viu. Na maquilhagem isso acontece imensas vezes e surgem tendências a partir desses movimentos. Isso eu acho que é o lado interessante de tudo isto. Inclusive é muito mais interessante, repara, podemos pagar a uma Helena Coelho, aqui porque estamos a falar de maquilhagem, uma Helena... Não sei quem é. A sério? Inês Mocho? Ai meu Deus. Desculpa, eu não sei. Filipe, como é que é a tua maquilhagem? Não. By the way, quem não sabe quem é o Filipe, é meu marido, meu manager e diretor-geral da Creators da minha empresa. Sim.
e que está aqui connosco. É um bom ponto, não dei esse canto. Obrigado, Ana. Mas sim, não sei, mas pronto, são pessoas que são destacadas na área da maquilhagem. Sim, isso, okay. Sim, com mais de 500 mil de seguidores, não sei quanto, 500 mil de seguidores. Sim, acho que já mais de 500 mil de seguidores. Agora estou a sentir que estou a prejudicar a Helena Coelho. Agora sou eu o info excluído. Desculpa, continua. Eu estou a ver aqui o perfil da Helena Coelho. Da Helena e tem 800 milhões de quase 1 seguidores. milhão de seguidores, não é? Portanto, exato. Desculpa, Helena, olha, não uso os teus produtos. Pronto, mas isto para dizer que, imagina, é extremamente interessante eu trabalhar com a Helena Coelho, mas a Helena Coelho vai-me dar um ponto, não é? Vai-me dar um ponto de POV, vista. ou seja, um ponto de vista. Exatamente. Enquanto que point of view. Point of view, é isso, Exato. obrigado. Depois estava mas estava a tentar, eu disse um ponto de vista, mas é assim que se diz, não é? Sim, português, força, desculpa, é isso. POV. Sim. Ou seja, ela vai-me dar a experiência dela. Claro. E obviamente que a experiência dela chega a uma escala brutal. Certo. Mas que incrível que depois eu possa entrar, por exemplo, na Wells e eu tenho 500 pessoas, quiçá, não é? Também não precisamos exagerar, mas pronto, a produzir conteúdo, ou seja, dentro aqui da mesma linha de maquilhagem, por exemplo, que está em promoção, que vão fazer de outras formas completamente diferentes. E isto é uma camada que eu acho que é incrível, mesmo em termos de inclusão. Porque repara, vou ter diferentes corpos, diferentes tons de pele, porque a Helena Coelho, ela tem um determinado tom de pele, tem um determinado corpo. Eu sei o que tu vais dizer a seguir, eu estou a falar daquilo que pode acontecer. Certo. Aquilo que pode acontecer é, eu chego à loja. Poderia ser incrível, não é? Poderia ser incrível. Era isto, não é? E inclusive tem aqui outra camada que é, nas marcas de roupa, quão incrível seria se isto acontecesse, porque até reduzia o volume de devoluções. Porque eu via a mesma roupa em diferentes corpos, não é? E de repente percebia se eu gostava, se não gostava, se em mim, ou seja, e existiriam mais referências, a nossa autoestima seria. Portanto, o mundo seria muito melhor. Por isso eu acho que tem esse lado, sem dúvida alguma. Ok, então, e tu dirias que e se calhar vamos fazer aqui um pouco de futurologia, mas dirias que este UGC ainda tem muito para crescer? Tem. Se vai neste caminho que eu estou a dizer, não acho, tal e qual como o marketing de influência não foi dentro do. Não foi e não está aí. Pode vir alguma coisa a mudar, mas à data de hoje houve um potencial e uma promessa. Não vamos mais longe, as próprias redes sociais. A gente achou que nós íamos ser muito melhores pessoas, que íamos ser muito mais próximos uns dos outros, não era? Isso era a promessa. Aliás, o próprio Mark Zuckerberg, não é? Se nós pensarmos no slogan, o slogan prometia exatamente isso. É tão fofinho. Era, não era? De repente nós estávamos todos muito mais próximos, só que o tempo passou e cá estamos nós. Portanto, sim, eu acho que vai. Ou seja, o que é que eu acho que está a acontecer? Não é exatamente isto, mas eu acho que há aqui. Vou ser muito crítica, muito ácida. Força. Ok? Posso estar completamente errada. Quem nos estiver a ouvir, diga, ela está completamente errada. Ou seja, eu vou só aqui, sabem, tipo, colocar aqui um volume nos pontos que eu acho que são. Nós tivemos, portanto, eu tinha os famosos a fazer publicidade. Surgiu redes sociais e tudo mais, vamos só na linha temporal deixar simplesmente essas coisas fluírem. Bora, mas nós tínhamos os famosos a fazer publicidade, certo? E o que é que começou por acontecer? Nós começámos a desconfiar desta publicidade, porque efetivamente tanto me faz se a Dania Neto está a vender Credibon ou coisa assim do género, ou não, provavelmente ela tirou aquela fotografia e nem sabia para o que é que ia fotografar. Não sei, eu passo várias vezes na minha cidade numa rotunda que tem esse anúncio e eu questiono-me se a Dania Neto aprovou assim, se calhar sim, mas pronto, porque não está favorecida. Ok. O anúncio em si. Não, ela é linda, não é? Mas o conjunto, pronto. Isto para dizer o quê? Concentra. Exato. Isto para dizer Futuro o quê? do GC. Isto para dizer que estas questões começaram, ou seja, eu estava simplesmente a demonstrar a nossa linha de raciocínio, que é, eu estou a ver a Dania Neto e eu estou a pensar nisto. Então o que acontece? Isto deixou de ser efetivo, porque há uma certeza que eu tenho nesta reflexão. Provavelmente ela nunca precisou daqueles serviços. Ela não sabe se gosta, se não gosta. Tipo, não é sobre isso. E mesmo tenha precisado, não é sobre isso. Ela não está ali por causa disso. Então, de repente, com o surgimento das redes sociais e esta promessa da autenticidade e da proximidade e estamos todos conectados e somos todos próximos, surge aqui uma brecha de esperança, não é? E de repente um espaço em que as marcas naturalmente sentem há um novo grupo de influenciadores e este novo grupo de influenciadores, ele conecta-se muito mais com a audiência porque a audiência confia neles, porque a audiência é próxima deles, ou seja, existe uma relação pessoal. Então, quando recomendam algo, a possibilidade de conversão
ou branding, de posicionamento, é muito maior. E então vamos colocar isto aqui. Só que o que acontece? Houve uma profissionalização disto. E aquilo que antes era muito autêntico, verdadeiro, de repente, eu preciso pagar a minha casa e se eu dependo disto, que isto também acho que é um fator interessante, que é a Dania Neto é atriz. Ou seja, a Dania Neto, ainda assim, ela pode querer fazer publicidade e ganhar muito dinheiro, mas ainda assim ela pode escolher, porque a partir dela tem outro ordenado. Os influenciadores, neste momento, eles dependem a 100%, compram casas, carros, têm empréstimos com o banco, dependem a 100% de publicidade. Portanto, eu devo dinheiro ao banco, eu tenho uma casa para pagar, como é que eu faço, não é? Portanto, eu vou aceitar e eu vou querer é mais e mais e mais e mais. O que é que começou por acontecer? Os preços também subiram. Até porque as audiências também subiram, não é? E os preços também subiram. Então, se os preços subiram, de repente as marcas também têm aqui um problema, porque antes estávamos dependentes dos famosos. Agora estamos dependentes dos influenciadores. Como é que eu consigo dar a volta a este assunto? Então eu vou buscar anónimos, porque os anónimos são substituíveis. É muito mais barato, conseguem mais escala e, no fundo, agora ainda são lidos como autênticos. Mas depois surge o Manel Hugo. E o Manel Hugo, que traz esta teatralidade que vem também dos influenciadores, ou seja, no fundo está a vestir essa mesma roupagem, vai fazer com que as pessoas de repente, peraí, será que isto é mesmo autêntico? Porque conhecem o tom. Ou seja, há aqui uma familiaridade. Quem é consumidor das redes sociais, há aqui um tom de leitura de até esta narrativa de ele traz-me uma história e terminou com a namorada. De repente apareceu a Aurora. Pedro, não é? Exato. Apareceu a Aurora. Com a sua consulta de tarô. E mudou-lhe a vida. E depois é tudo assim, não é? Ou seja, são grandes promessas. Então o que acontece? Isto também vai começar a ser questionável. E o nível de confiança das pessoas também vai começar a ficar afetado. Ou seja, aquilo que, na minha opinião, tinha um potencial gigante, tal e qual como os influenciadores, e as figuras públicas, ou seja, as coisas não se perdem entre si, não é? Na verdade, depois, quando de repente isto se transforma, ou seja, vai para este lugar em que, e este lugar que é um lugar social e político, ou seja, além do que está a acontecer com o marketing, não é? Eu não posso confiar em ninguém e de repente eu estou altamente polarizado, ou seja, se eu estou neste ambiente, e as redes sociais ainda potenciam mais isso, não é? Se eu estou neste ambiente, então na verdade cada vez é mais difícil eu confiar. Espera, tu começaste a dizer que isto tinha um alto potencial de crescimento. Mas vai continuar. Okay. Não, porque repara, é muito mais barato que os influenciadores. Só para resumirmos aqui. Sim, ou seja, muito mais barato que os influenciadores, não é? Então ainda há muito para crescer, não é? Ainda há muito para crescer, porque em Portugal, estamos a falar do mercado português. Em Portugal estamos no início dos inícios, ou seja, tu tens aqui. Repara, isto ainda não tens propriamente pessoas a vir nas redes sociais, ainda não tens cursos a vender-te como fazer. Pelo menos eu ainda não encontrei já há cursos em Portugal a vender de. Sim, como ser, como viver de UGC. Não sei. No momento em que nós tivermos cursos. Há de certeza já cursos de como viver sobre no Brasil, GC. de certeza absoluta. Agora, mas em Portugal já há cursos tipo como tu tens de ser assistente virtual. Deixa-me só adicionar, eu no fim de semana passado tive a minha primeira aluna que a vida dela é o GC. Portanto, agora há pessoas já a viver do GC. Exato. Ou seja, o próximo ponto é pessoas que vendem cursos com a promessa de trabalhas em casa e ganhas dinheiro facilmente e não precisas de seguidores. Que é aqui um ponto, não é? Porque tu antes ainda tinhas de construir audiência e tu agora não precisas de seguidores. Estou a pensar porque eu acho que estes cursos já existem. Eu não sei, os Explorossauros, pelo menos eu sinto que pelo menos usam este argumento. Não sei se é exatamente isto, mas são umas pessoas que vendem cursos, é isso? Filipe mostrou. Ai meu Deus! Força, mas continua, desculpa, não te deixes prender pela minha exclusão social. Adoro! Eu adoro que o Filipe está aqui, vai garantindo. Portanto, estamos a falar de olha um o tamanho, casal olha a com dimensão. 1,7 milhões de seguidores. Exato, portugueses. Exato. Pô. Exato. Claro que têm seguidores internacionais, portanto não é só, não são só portugueses. Mas isto para dizer o quê? Que quando isto começar a ser efetivamente um assunto, portanto, eu acho que ainda não estamos aí, da mesma forma que tu tens neste momento a profissionalização da influência e cursos para ser influenciador, tu ainda não estás exatamente aí, portanto ainda estamos, as marcas eu acho que ainda não entraram a full, mas eu acho que aquilo que seria um grande potencial que estávamos a falar com vários pontos positivos, na verdade eu sinto que o caminho que vai pelo mesmo caminho do marketing de influência depois, ou seja, ainda vai crescer, mas na prática a confiança vai ser abalada. Ok, e tu dirias que isso é o que está a acontecer neste momento sobre os influencers, sobre o marketing Totalmente, okay. Sim, totalmente. Ainda funciona, claro que sim, mas
Mas já não acreditamos tanto na Cristina Ferreira. Imagina, a Cristina jogar no seu casino, Exato. na sua conta de Instagram. Não sei. Exato. Não siga a Cristina, não faça a mínima. Eu não sei se tu acompanhaste um caso do Brasil com uma influenciadora que é a Virgínia. Não. Pois, não. Mostra a Virgínia. Pronto, eu digo isto porque eu acho que nós em Portugal, nós ainda não, dentro de todo o mal, ainda não chegámos. Chegámos, já há pessoas a fazerem isto, mas a Virgínia, no caso, com milhões de seguidores, mostra-se a apostar e a dizer: olha, estava aqui, não é? 20 minutos à espera, sei lá, de uma consulta, e olha o que eu ganhei. E olha o que tu podes ganhar, sendo que ela tem um link próprio dado pelo casino. Portanto, Claro, enfim. afiliado, sim. Não, de acesso ao casino. Ok. Ou seja, a forma como ela entra no casino não é igual à forma como o utilizador comum entra no casino. Ou seja, os resultados que ela tem na sua página podem estar alterados. Pronto, basicamente é isso, não há provas, mas efetivamente há questões que se levantam, não é? Ok. Isto para dizer o quê? User experience qual é que foi no o caso? máximo. Ou seja, isto está a ser questionado no Brasil sobre quais são os limites desta experiência social que nós estamos a viver neste momento. E aquilo que eu sinto em relação a Portugal é os influenciadores, já existem alguns escândalos graves, mas eu acho que ainda não se colocou a luz efetiva no problema em si. Então, ainda existe ainda existe confiança, ainda existem, mas as pessoas estão cada vez mais seletivas. E eu acho que tu aceitas, imagina, o que é que eu quero dizer com isto? A prostituição Jesus. não está, mas é uma prostituição física, inclusive, não é? Mas é uma prostituição porque, repara, é tu transformares a tua vida num produto. Certo. E venderes esse produto. Certo. E tu desenhas esse produto em função, exemplo prático, porque é que eu digo que é prostituição? Eu começo a correr e eu começo a ter seguidores porque comecei a correr na rua. Sim. Não é aqui. Pronto, começa a correr, não é? E então começa a ter seguidores e começa a ter marcas interessadas nisso. De repente, aquilo que era, tipo, sei lá, Um hobby. passa a ser o assunto da minha vida, porque é o assunto das minhas redes sociais. É o que me está a trazer dinheiro. Então, há uma prostituição no sentido em que, de repente, eu estou a vender literalmente o meu lifestyle e transformo o meu lifestyle em função do interesse de mercado. Pá, isto é assim, isto não nos faz bem à cabeça, certamente, não é? Então o que acontece? As pessoas o público começa a perceber que, da mesma forma que eu tenho muito entusiasmo, e existem aqui dois lados, que é, eu comparo-me com estas pessoas, e estas pessoas, existem sempre dois lados, ou mais. Eu comparo-me com estas pessoas e eu não percebo como é que eu não consigo ter o corpo delas, como é que eu não consigo ter a vida delas, porque elas só fazem isto, não é? Ela corre e grava, enquanto que a outra pessoa não encontra tempo para correr porque já corre para os transportes. Mas a comparação é com aquele lifestyle. E então eu compro os produtos, porque já que eu não consigo viver a vida através dos produtos, eu vivo a experiência. Existe este lado. E isto continua a funcionar e vai continuar a funcionar, tal e qual como funciona usar famosos em anúncios. E há aqui, eu acho que a profissionalização, quiçá a consideração de transformar influenciadores em mídia devidamente regulamentados, nomeadamente pela ERC, eu acho que poderá fazer todo o sentido, até para garantir que existe algum controle naquilo que está a ser dito, naquilo que está a ser feito, e alguma punição, inclusive, não é? Ou seja, se tu dizes determinadas coisas, se calhar sim, ficas impedido de fazer publicidade durante X tempo, por exemplo. Ou seja, tem de existir alguma penalização. Sim. Ou multas, era o ideal. Porque nós temos lei, no entanto, não temos fiscalização basicamente a acontecer nas redes sociais. Então, este é um problema central. E o que é que acontece? Portanto, isto vai continuar a acontecer e a ser positivo. No entanto, a confiança das pessoas não é a confiança da origem das redes sociais. Então, aquilo que vai acontecer é também, a meu ver, aquilo que aconteceu com os famosos. É eu entender, esta pessoa tem quantos seguidores? Ok, tem muitos seguidores. Então, claro que ela ganha a vida disto, então não necessariamente este produto tem mesmo qualidade. E isto já começa a acontecer porque os influenciadores recebem mensagens das pessoas a dizer, só dizes isso porque és paga. Eu própria, que tenho uma escala pequena, eu recebo mensagens assim. Só estás a dizer isso porque és paga, porque te ofereceram. E é verdade. Houve Sim. casos certamente que se calhar foi verdade. Não, totalmente. E mesmo no meu caso, atenção, eu estou a dizer isto porque sou paga. Pois claro, porque senão não estava a falar desta forma, estava a falar da minha empresa. Qual é a diferença? É que eu tenho uma empresa que me paga um ordenado. Então eu
não dependo e posso ser muito mais criteriosa nas marcas com quem eu escolho trabalhar. Pois. Os influenciadores não. Portanto, temos esta questão. Sim. Então eu acho que aqui ainda há campo para explorar, há coisas que podem ser muito interessantes de fazer, não acho que sejam a ser feitas, mas acho que podem ser feitas, e acho que há efetivamente margem ainda para crescer. Acho que o GC está a surgir como uma fuga também e uma forma de dar a volta a este problema que começa a surgir aqui. Ana, tenho mais 2 questões e terminamos, eu prometo. Tá bem? Diz-me. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Nós temos esse feedback enquanto agência, inclusive das marcas, que é isto já não está a funcionar como funcionava. Certo. E não é dito exatamente assim, mas é tipo, o volume de alcance não é igual, as redes sociais mudaram, portanto nós vamos ter de encontrar outra solução, não é? Ou seja, encontrar outra solução, eu acho que aqui acaba por ser um caminho interessante a explorar, por isso, sim. Bom feedback, boa, obrigado. Lá está, isto é o bom de teres fechado a agência, não é? Podes estar a falar aqui à vontade. Não, nessa medida, não comprometo ninguém, não é? Mas sim, tipo, eu acho que há uma frustração generalizada em relação àquilo que era a promessa dos influenciadores e aquilo que é a realidade prática nos dias de hoje. Okay. Então, mas continua a funcionar. Vamos ouvir esta minha provocação. I just found my new favorite way to work out, this AXB vibration plate. You set it anywhere, turn it on, and the whole platform moves, giving you a full body workout without leaving your living room. Isto é televendas. Ok, portanto... E lá está, isto é a reação da Ana que viu isto agora pela primeira vez. E a Ana viu com algum distanciamento, mas este conteúdo é gerado inteiramente por inteligência artificial, ou seja, não há uma pessoa aqui. E como última questão, eu queria só que pensássemos aqui um pouco sobre. Tu já tens. Eu olho para a cara, ouvintes não estão a ver a cara da Ana, mas a cara da Ana está já. Pois eu sei, tenho aqui já imensas ideias que quero falar sobre. Ana, força, venha a inteligência artificial. Não, diz-me tu, o que é que tu pensas sobre isto? Não, a minha questão é só. O meu ponto é, estávamos a falar do GC, não é? E a autenticidade, eu penso que um dos pontos essenciais do GC é a autenticidade, não é? E que esta também é uma forma de não pagar influenciadores e figuras públicas e não ficar dependente. Bom ponto, deixa-me adicionar que E atenção, isto não é uma crítica, quando eu digo isto não é uma crítica, porque eu na ótica de marca, até porque repara, eu estou a pagar a um influenciador uma pipa de massa e a seguir apanho uma bebedeira, faz uma asneirada qualquer, ou sem bebedeira, diz uma asneirada qualquer, que de repente sofre um cancelamento nas redes sociais e a minha marca vai beber disso. Pois. Por isso, há efetivamente aqui um risco de reputação, inclusive das próprias marcas, que é muito sensível e complicado porque a gente quer autenticidade, mas na prática a gente não quer assim, calma. Que não tens com a inteligência artificial. Não tens esse problema. Quem diria? Eles não apanham bebedeiras, não é? Ou seja, eles só existem na medida daquilo que nós criamos. Mas dirias, desculpa, eu queria adicionar isto, que é este UGC também está à venda, está bem? Eu só consegui encontrar em inglês, apesar da produtora ser portuguesa, por $5. Um pouco mais barato do que a Rita, não é? Acho que, não, e do que o Manel Hugo. E do que o Manel Hugo, sim. Mas achas que vai acontecer o GC com autenticidade feita por inteligência da marca? artificial? A marca a dizer que é muito boa. Imagina. Posso ser ácido outra vez? Eu acho que as marcas tentam fazer isso com os influenciadores. Estilo, tu recebes briefings que efetivamente é isto que é para dizeres. É assim que vais começar, é assim que vai. E tu dizes, mas eu não falo assim. Isto vai só soar muito estranho. Certo. Mas é isso que nós queremos. E eu tenho que pagar contas, portanto, não é? Então, eu acho que isto é o auge, que é um prompt que tu já estavas a enviar para o influenciador, já estavas a fazer de boneco. Não estou a dizer que todos os casos são assim, estou a dizer que isto acontece. Aqui é fantástico, porque eu, no meu computador, eu coloco esse prompt e aparece um ser inexistente que faz exatamente aquilo que eu quero que ele faça, sem qualquer prejuízo à minha reputação, porque ele só existe exatamente quando eu o crio. Sim. Por isso eu acho que isto é fantástico. Autêntico, quer dizer, não será. Pois, porque é disso que o Hugo Manuel, não é? Está tudo bem. É isso que o Hugo Manuel, não é? Nos seus vídeos, eu acho que transmite essa. E por isso é que os marketers, eu não sei se acabámos por abordar isto, mas os marketers, o que acontece é que depois promovem estes vídeos, não é? Portanto, põem publicidade em cima e aquele é a criatividade promovida, não é? Ou seja. Mas eu acho que a pergunta nem é sobre a pergunta, eu acho que a questão já não está na autenticidade. Eu acho que está para fazer coisas giríssimas, e existem projetos já nesse âmbito, em que de repente a marca
ela transforma-se numa pessoa e essa pessoa comunica em voz própria, obviamente programada pela marca, ou seja, quase como se fosse tipo a influenciadora da marca, mas que na verdade é um boneco, não é? Portanto, eu acho que dá para fazer algo nesta ótica, acho que dá para fazer uma coisa, ou seja, acho que dá para fazer aqui e aqui dá para criar coisas extremamente criativas, não é? Ou seja, esta pessoa pode ter uma vida, pode ter um lifestyle, ela pode fazer tudo e integrar a marca de forma perfeita e as redes sociais da marca serem desta pessoa. Sim. Depois há o outro lado, que é dá para criar influenciadores falsos e esses influenciadores falsos de repente estarem a fazer publicidades, isto também já acontece, não é? E não precisam de ser influenciadores, não é? O Hugo Manuel não é influenciador, não é? Sim, mas existem inclusive influenciadores que não De são pessoas, não é? sim, De inteligência artificial. Portanto, essas pessoas com milhões às vezes de seguidores, a pessoa, a Entidades, ou o equipa que que está for. por trás, Sim. exato. Nós podemos entender essas equipas, se elas forem independentes, como uma plataforma de mídia que usam aquele avatar para se comunicar. E também há um espaço aí que eu acho que em termos criativos é extremamente interessante. Mas depois tem este outro lado que é, vamos lá ver, a autenticidade e verdade onde, ok, é um perfil fora, ou eu tenho estes exemplos na minha página a fingir que são pessoas, mas fui eu a criar para, assim, qual é o objetivo? É enganar o consumidor. Então, quando nós nos queixamos de que o nível de atenção já é o que é, não é? O nível de confiança está a ser abalado, então como é que eu corrijo isto e o que é que eu faço melhor? É aumentar ainda mais os motivos para a falta de confiança. Eu tenho questões em relação a isso e voltamos a médio e longo prazo. Eu acho que há Sim. campo para andar aí. Sim. E para fazer isso, a médio e longo prazo, eu acho que vem a fatura para pagar. Ou seja, vai ter de surgir depois outra coisa qualquer, da mesma forma que a gente saiu das figuras públicas para os influenciadores e dos influenciadores, estamos a ir para aqui, chega um ponto que isto também se esgota. Porquê? Porque não está a ser bem aplicado. Muito bem, Ana. Então, última questão, que é como é que as pessoas te podem encontrar e te seguir e saberem mais sobre ti. Podem me encontrar no LinkedIn, Olha. mas eu não publico lá quase nada, mas devia. mas eu sei que ficava bem dizer aqui o LinkedIn. Mas no Instagram, Ana Catarina Martins com 2 S's, estou lá todos os dias. Por isso podem mandar mensagem, podem assistir ao conteúdo e quiçá, espero eu, que seja útil. Ok. E haverão cursos. Sim, sigam o meu Instagram. É que eu fechei a agência. Ele quer que eu faça spoiler, mas eu fechei a Desculpa, agência. não queria, não. Não, o curso está tudo bem. Eu fechei a agência. Mas ainda não disse o que é que vem agora a seguir. Pois é. E estamos aqui neste meio. Então é meio seguirem tempo. para saber. Exatamente, o que é que vai para acontecer. saberem mais. Percebo, muito bem. Ana, mais uma vez, muito obrigado por teres estado Obrigada aqui. Eu acho que eu sinto que nós ficávamos aqui a falar o resto da tarde. E é isso, gente. Não se esqueçam de subscrever para terem acesso então ao próximo episódio automaticamente. E por nós é tudo. Marketing. Obrigado. Por idiotas.